O objetivo desse vídeo faz parte de uma pequena série de curtos vídeos, como eu já falei nos outros dois anteriores, para servir de material de estudo, de consulta para os alunos do curso de graduação na universidade onde eu leciono teoria psicanalítica. E o intuito é trabalhar alguns fundamentais conceitos da psicanálise do ponto de vista freudiano. E esse vídeo é para tratar do conceito de recalque. A gente falou primeiro de sexualidade, depois de pulsão e agora recalque. O recalque foi considerado por Freud, ele chamava de um conceito, ele dizia que o recalque era a pedra angular sobre a qual repousava a teoria psicanalítica. Quer dizer, sem a ideia de recalque, muito do que é psicanálise ou o que é psicanálise estaria perdido, não poderia ser sustentado sem a ideia de que é um recalque. Em que sentido? Bom, a primeira observação é que já foi feito nos outros dois vídeos, mas é sempre bom repetir, é que há um problema na tradução do termo. Na principal edição que a gente tem em português, que é a da Standard, passou primeiro pelo inglês, depois chegou ao português, e o termo recalque lá aparece sempre como repressão, né? Tem algumas correções já, mas essa repressão. Não que Freud não tenha usado o termo repressão, reprimir, existe esse termo na obra freudiana, mas o conceito, quando ele está falando do conceito, é recalque, porque não é simplesmente uma repressão, é algo que está além disso no sentido de constituição do que ele chamou de aparelho psíquico, dividido entre inconsciente e consciente. E como é que é assim, para a gente pensar o conceito de recalque? Nesse sentido é bom voltar um pouquinho no tempo e pensar de onde Freud tirou essa ideia de que havia alguma coisa inconsciente cujo acesso não era possível pela simples vontade de querer lembrar, né? Ele começou isso na sua clínica, quando ele começou a tratar dos neuróticos, né, fundamentalmente histéricos, neuróticos obsessivos e aqueles com sintomas fóbicos. Esse é o campo da neurose fundamental para Freud, e tem toda uma história porque ele chegou exatamente nessa ideia, que agora não vale a pena explorar essa história, mas a ideia que ele estava buscando na época, a ideia de que havia uma lembrança traumática esquecida, e essa lembrança traumática tinha sido então recalcada. O sujeito não tinha condição de lembrar dele, ele não conseguia trazer à tona o que era essa lembrança, e que para Freud foi se colocando no lugar de causa do sofrimento que o sujeito experimentava, causa dos sintomas que ele apresentava. Então, à medida que ele vai buscando essa lembrança, vai tentando encontrar essa lembrança, primeiro com a hipnose, antes de criar o que ele chamou de psicanálise, depois com o abandono da hipnose e a introdução do método da associação livre, conjugado aí a outras questões, como por exemplo a transferência, mas fundamentalmente pensando aqui, para falar do recalque, o método de associação livre, ele vai então introduzir a psicanálise a partir desse abandono da hipnose, né? Então ele continua buscando essa lembrança traumática como aquilo que seria a causa do sintoma. Nesse sentido, tornar consciente o inconsciente como isso que foi recalcado. Inicialmente essa era a ideia freudiana fundamental, depois ela vai se complexificar, nem tudo que é inconsciente foi recalcado, mas por intuito desse vídeo é suficiente dizer que o recalque então tornava uma determinada ideia, uma certa lembrança, uma representação, o termo freudiano também é representação, tornava ela inconsciente, inacessível. O fato dela se tornar inacessível não fazia com que ela deixasse de ter efeitos, ela continuava produzindo efeitos porque ela foi uma lembrança carregada de desejo. Bom, por que essa lembrança foi esquecida ou foi recalcada? Num certo sentido, a elaboração freudiana, de uma forma mais simples, tem a ver com a ideia de que essa representação, que está ligada então a uma lembrança, uma experiência, na relação com o outro, né, o outro humano, sempre a gente está falando disso desde que começou essa série de vídeos, essa representação, essa lembrança que implica um desejo, ela se torna incompatível com isso que é chamado de consciência, ou que Freud vai chamar de sistema consciente, né, o sistema consciente.
É incompatível porque ele não, pela intensidade que ele carrega e pela direção que ele toma, ele se choca com outros valores, ideias, representações que existem na consciência e que constituem a vida cotidiana, social, a relação com o outro, né? Então, a incompatibilidade que essa ideia toma e pela intensidade que ela carrega, ela se torna traumática, ela se torna incompatível mesmo nas associações. O que é que o sujeito faz? Ele se defende dessa ideia. A defesa é o recalque, né? Então, nesse sentido, o recalque é uma defesa. Aproveitando o segundo vídeo, que é sobre pulsão, o recalque é um destino da pulsão, já que a pulsão tem a ver com esse impulso ligado a uma representação, um afeto, uma quantidade de excitação que dirige-se a um objeto, a um objetivo exterior de satisfação. É justamente essa parte, o representante, a representação, ou que foi traduzido como representante ideativo da pulsão, é que é recalcado. A lembrança. Uma imagem, palavras, experiência. Essa experiência é recalcada, né? O tratamento analítico, principalmente nessa fase inicial de Freud, é conseguir chegar a essa lembrança traumática, fazê-la voltar à consciência, de forma que o sujeito possa reintegrá-la, possa conseguir reelaborá-la, né? E assim permitir que o aparelho psíquico lide com essa intensidade, esse desejo impossível, esse desejo incompatível com todas as outras associações da vida cotidiana, da vida comum, né? Então essa é a clínica freudiana, que também vai se modificar um pouco em relação ao tempo, porque outros conceitos vão entrar, outros elementos vão entrar aí, um pouco à medida que o tempo passa, que ele passa a elaborar melhor a sua teoria. Mas para ele, então, fundamentalmente o recalque é necessário como conceito, porque ele implica a divisão mental, né, entre consciente e inconsciente, e ele tem total relação com aquilo que é o sintoma que cada um produz na vida cotidiana como resposta ao desejo impossível, a isso que nos ultrapassa e que também vai contra, por exemplo, vários tipos de regras morais e etc. Bom, isso é um assunto um pouco mais complexo. É preciso antes de terminar, dizer que esse recalque que a gente está trabalhando, do ponto de vista freudiano, ele é o recalque propriamente dito, né? Freud separou entre o recalque secundário, propriamente dito, é a palavra mais correta, e o recalque originário, ou primário, né? O recalque originário era um pressuposto freudiano necessário para que houvesse o recalque secundário. Uma ideia só poderia ser recalcada se já existisse alguma coisa do ponto de vista inconsciente que servisse de apoio para que ela permanecesse ali no sistema inconsciente, produzindo outras associações em outra lógica e tendo seus derivados surgindo na consciência, derivados, por exemplo, como sintoma. Outros derivados possíveis vão aparecer no meio da associação livre, com os atos falhos, que a gente ainda vai falar em outro vídeo, com as associações dos sonhos, né, produzidos no relato do sonho, os sintomas, a repetição na transferência. Bom, aí tem os derivados do inconsciente que vão estar surgindo a partir daquilo que foi recalcado. Portanto, para concluir, o recalque é fundamental para Freud, por isso ele está relacionado ao sintoma do sujeito, ele tem a ver com o tratamento, porque se o sujeito pode trabalhar, do ponto de vista freudiano, essa defesa, ele vai conseguir então reelaborar essa representação. E ele fundamentalmente fala da divisão da consciência, né? Da divisão da consciência, é incorreto dizer, da divisão subjetiva, em que há consciente, o sistema consciente, pré-consciente e o sistema inconsciente. É isso então.